Senhor presidente, para usar e ser breve nos 5 minutos que me cabem nesta comunicação, agradecer a ênfase, a chamada pelo meu nome, senador João Alberto. Eu queria dizer que é preciso refrescar a memória de alguns colegas que aqui vêm com o velho mantra, ou a repetição daquilo para se tornar uma realidade, de que há politização do Poder Judiciário. Sim, há politização, e vou dar a prova dessa politização na nota que eu vou reler, porque parece que não foi suficiente ter lido ontem, da União Nacional dos Juízes Federais, a categoria que representa a Justiça Federal. Nessa nota oficial, manifesta seu mais profundo repúdio diante da decisão proferida em plantão judiciário no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a soltura do senhor Lula, esclarecendo ao povo brasileiro que a referida decisão não é juridicamente válida e tampouco merece qualquer crédito pelo seu caráter ilegal e manifestamente contrário aos princípios que regem decisões tomadas em sede de plantão judiciário, violando a sistemática de funcionamento prevista pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso, é a União Nacional dos Juízes Federais, e que diz que a decisão proferida pelo desembargador, oriundo do chamado 5º Constitucional, apenas demonstra que é necessária uma profunda reformulação do Poder Judiciário em razão do aparelhamento político que este órgão sofreu nos últimos 15 anos, colocando a nu situações esdrúxulas de indicações políticas. E esse também tem que ser o crivo para a Suprema Corte, senador Lazia Martins. A desembargadora, a ex-ministra Eliana Calmon, numa entrevista à BBC News Brasil, disse que o desembargador enxovalhou o judiciário e defendeu que ele seja investigado por possível falta disciplinar. Reconhecida por chefiar com rigor o CNJ quando foi corregedora, defendendo punição a juízes suspeitos de irregularidades, a quem chamava de bandidos de toga, Eliana Calmon não poupou críticas ao desembargador que mandou soltar Lula. Abre aspas, ele quis criar um fato político e usou a magistratura para criar esse fato político. Usou a magistratura e infringiu o princípio de que você deve ser imparcial. Isso é grave, principalmente quando essa imparcialidade tende a atender a um interesse político eleitoral. Queria também aqui, e para Vossa Excelência me concede uma parte? Nesse caso, o regimento não permite, porque é uma comunicação inadiável. O senador Lindbergh Faria teria imenso prazer. Vossa Excelência não quer o debate, senadora? Eu obedeço à presidência e ao regimento interno do Senado. Exatamente. Obrigada, senador. E, para terminar, no artigo hoje, a pena de plantão, a jornalista Miriam Leitão, e peço a transcrição nos anais, abre, no segundo parágrafo, as idas e vindas da ordem de soltura de Lula ficará como um ato sem cabimento de um desembargador que tentou usar de forma equivocada o período em que respondeu pelo tribunal como plantonista. A questão do judiciário é mais grave. Hoje o temor que existe é de politização das decisões de alguns dos magistrados de instâncias superiores. O sinal mais revelador desse risco, diz Miriam Leitão, foi dado pelo ministro Dias Toffoli, que vai assumir em setembro a presidência do Supremo Tribunal Federal. O que pesa sobre o país, continua ela, é a dúvida sobre a sua primeira lealdade. Se será às leis e à Constituição ou às convicções com as quais foi para o STF. O evento de Porto Alegre é apenas um alerta de como se pode usar de forma errada um poder temporário dado à instituição e não à pessoa que exerce o cargo. Mais claro do que tudo isso que está escrito, e eu peço a transcrição do artigo A Pena de Plantão, da jornalista Miriam Leitão, publicado hoje no jornal O Globo. Não há mais nada a falar sobre isso, dadas as manifestações eu diria, de 8 em cada 10 magistrados fazem críticas severas à atitude tomada no âmbito da Justiça Federal na 4ª Região, em Porto Alegre. E, para terminar, uma boa notícia, senador.
no dia 1º de agosto, vai reabrir as portas da Beneficência Portuguesa, lá de Porto Alegre, ampliando o atendimento para a população, especialmente na região metropolitana, mas também no interior. E queria aqui fazer um registro especial sobre o trabalho extraordinário liderado pelo CIMERS, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, liderado pelo Dr. Paulo de Argolo Mendes, que tem se envolvido diretamente nessas questões de saúde e mobilizou, através do CIMERS, instituições como a Fundação São Miguel de Gramado, que vai fazer a gestão da Beneficência Portuguesa. Também participaram o diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, envolvido nessa força-tarefa, Fernando Torelli, o presidente do Beneficência, Augusto Veit, presidente em exercício do Conselho da Beneficência Portuguesa, André Ferreira, e o presidente do CIMERS, Paulo de Argolo Mendes, e na pessoa dele eu cumprimento todos os médicos e toda a comunidade do Rio Grande do Sul envolvida na recuperação da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, que abre as suas portas no dia 1º de agosto. É uma auspiciosa notícia para toda a população da nossa cidade, da nossa bela capital. Muito obrigada.